nem ouvir, nem falar, nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em outros horários. Eu sou a Amy Pandolfo. Nesta terça-feira, dia 20 de maio de 2025, a gente vai falar de um tema de cultura, de arte e de resistência. Uma década atrás, nascia em Florianópolis um coletivo que faria do teatro um território de resistência e reinvenção. Os Inclassificáveis não é apenas um grupo teatral, é um projeto político-artístico que desafia classificações, misturando memória, história e intervenção urbana em espetáculos que cruzam fronteiras. De sua primeira peça, 5 Minutos, de 2015, criada a partir de pesquisas sobre a dialética entre lembrança e esquecimento, até o experimentalismo de fluxo, de 2023. O coletivo transformou seu palco em um espaço de denúncia e celebração, levando seu trabalho para países da América Latina e comunidades de Florianópolis, com oficinas que viraram ferramentas de transformação social e parcerias históricas, como o recente intercâmbio com o grupo Oi Nós Aqui Travês. O Inclassificáveis completa 10 anos, reafirmando o teatro como ato coletivo de rebeldia. Hoje, para mergulhar nessa trajetória, recebemos Marília Carbonari, diretora e dramaturga. Cadê a Marília? Está aqui. Bom dia, Marília. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. E também recebemos Leandro Batz, ator e fundador que carrega no corpo cada minuto dessa história. Seja muito bem-vindo também ao JTT, Leandro. Bom dia. Bom dia. Marília, Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Quando vocês olham para esses 10 anos, o que define a essência do Inclassificáveis? Quem responde? Marília. 8h30 da manhã, essas perguntas. Quer falar primeiro, Lê? Vai falar primeiro. Nossa, eu achei ótima pergunta. Obrigada, Amy. Primeiro, bom dia a todo mundo, né? Acho que a essência é mesmo um resgate da nossa memória histórica. Para a gente, essa questão da memória tem a ver com a voz daquelas pessoas, de nós mesmos, inclusive, né? Das pessoas que fazem a história acontecer. Muitas vezes não estão na história com H maiúsculo, né? Na história oficial. E também às vezes não disputam uma guerra de narrativas midiáticas, né? Porque está fora mesmo, inclusive. Muito bem, eu acho que para a gente esses tecidos, esses fios que tecem o tecido da história da classe trabalhadora, das pessoas, das trabalhadoras e trabalhadores que diariamente forjam a nossa vida, desde sempre e para sempre, né? Enquanto tiver vida humana. Eu acho que é esse resgate. E aí a gente tem tanto nos 5 Minutos, que vai resgatar isso a partir desse episódio grande que tem a ver com a ditadura latino-americana, no Brasil e no Chile, mas também lança perguntas sobre as questões das ditaduras, das opressões e das explorações, né, que permanecem até hoje. E o fluxo também, porque o fluxo vai falar de uma memória mais, entre aspas, recente, né, de 2015, 2016, mas que aconteceu aqui em Florianópolis em 2019, que foi o fechamento da Escola Lauro Miller, e ele lança também isso a partir talvez de construir uma nova história da humanidade, fazendo com que essas memórias, esses fios realmente sejam não só constitutivos do tecido, mas reivindicados, né? Que o nosso tecido social seja esses fios e não alguma tintura que passem por cima, né? Assim, acho que é isso. Para mim, né? Mas tem que ver o ler. Eu sem microfone aqui. Leandro, mesma pergunta para ti. Eu acho que a gente vai muito num lugar de busca, né? Também de entendimento
de nós enquanto pessoas nesse mundo, né? Nesse mundo mesmo que a gente vive, nesse mundo concreto. E eu acho que os Inclassificáveis, desde quando ele nasce, né? Eu acho que ele vai buscando esse lugar de se entender enquanto pessoas trabalhadoras, pessoas de uma diversidade e pluralidade, né? De histórias, de vivências. Eu acho que tem isso, né? Esse encontro meu e da Mar é um pouco desse lugar, desse atravessamento de histórias pessoais que também são coletivas, né? E esse processo vai atravessando outras pessoas, outras histórias, que é um pouco do que a gente vive no mundo, né? Então eu acho que para além, né, das peças que a gente trabalha, ou mesmo das oficinas, tá um pouco das nossas histórias de vida, do que a gente acredita do que é a vida, né? Para onde a gente quer ir. Então eu acho que falar de um futuro é necessário falar de um passado. Então eu acho que os Inclassificáveis estão um pouco nisso, né? A gente tenta construir algo que a gente acredita, mas também voltando, né, para esse lugar de busca, né? Então, eu acho que um pouco disso, sim. Nossa, lembrar sempre, né, para não repetir. A gente tem aqui, inclusive, um trechinho de uma apresentação dos 5 minutos do Leandro, que eu achei muito legal. Eu vou tentar colocar aqui na tela para nossa. Se a gente pudesse viver livre, livre de verdade, até lá, no norte, se a gente pudesse quebrar essas paredes. No dia 11 de setembro de 1973. Muito legal isso, reviver. Essa peça foi de 2015, né, Leandro? Como é que foi iniciar isso? Foi ali que começou o Inclassificáveis, né, o coletivo. Como é que foi? De onde surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? Quem responde aí? Para o ímpar. Leandro. Então, 5 minutos, ele, na verdade, né, até mal depois pode complementar, nasce de uma pesquisa da Marília e do Daniel, que era um bom trator dessa peça, em 2014, e aí eu entro, né, com o convite da AMA em 2015, e aí é isso, a gente vai, né, reelaborando o que a Marília e o Daniel já tinham feito, e a gente vai pesquisando, e a peça vai se construindo ao longo dos anos, né? Então, eu recebo esse convite da MA, em poucos meses a gente coloca a peça de pé, e é uma peça que é atravessada, porque é uma peça que fala sobre a ditadura no Brasil e no Chile, mas para mais disso, né? Fala sobre pessoas, né? Sobre pessoas da classe trabalhadora, pessoas que têm sonhos, sabe? Pessoas que desejam viver e são atravessadas por essa coisa que a gente viveu e vive até hoje, de certa forma, que é a ditadura militar, esse processo que atravessa a nossa história, a nossa vida. E para mim, enquanto uma pessoa negra do sul do Brasil, né, Santa Catarina, é uma ditadura periférica que atravessa a minha história, né, concretamente todos os dias, né, todos os dias que eu vou para minha casa, para minha periferia e sei de onde vem esse lugar, eu sei das dificuldades das pessoas de periferia, não só das pessoas de periferia, mas desse lugar onde a repressão da polícia está ali presente. Então, a peça me atravessa quando eu entro nesse lugar, né? E isso vai chegando também, eu acho, para as pessoas que vão assistindo, porque quando as camadas são abertas, né? E principalmente quando um corpo negro está sobre um processo que foi a ditadura militar, onde se esquece da violência com esses corpos negros, periféricos, indígenas, esses corpos que muitas vezes não são falados, né? Então eu acho que 5 minutos acaba atravessando esse lugar desde o início, lá há 10 anos atrás, quando a gente começou, e a gente vai entendendo cada vez mais, isso vai se tornando mais concreto também para a gente, porque eu acho que chega num lugar na plateia, mas quando vai chegando também na gente, a gente vai entendendo mais esse processo, que foi uma peça também, inclusive, só para fechar o raciocínio,
que durante um certo momento, a pessoa falava, nossa, para que falar sobre isso? Já foi. A gente vai falar sobre ditadura nesse momento, sabe? Daí vem 2016, tem o golpe, daí todo mundo, as coisas vão, né? Vão dizer, nossa, mas aquela peça de vocês, hein? Sabe? Coisas que estão aí, né? Faz todo sentido, né? E é muito difícil. 2015, né? Foi quando houve o golpe e a gente vê parlamentares exaltando torturadores, né? E é difícil quando a gente ouve, né, das pessoas que a gente imagina que deveriam, no caso, estar sendo tocadas, né? Conscientizadas pelo que a gente viveu, né? Que a gente precisa sim falar sobre isso. Hoje, inclusive, no Mural da Manhã, eu vou estar fazendo uma entrevista sobre a CPI da Covid, que parece que foi esquecida também, né? A pandemia, todas as pessoas que o genocídio que aconteceu no nosso país parece que foi esquecido, né? Só se fala de golpe, de minuta de golpe, e esquece o maior crime de todos, né? Que aconteceu, que foi a morte de mais de 700 mil pessoas no Brasil por conta de crimes, né, cometidos. Então, a gente precisa sim falar sobre isso, né? Marília, como é que foi começar para ti esse coletivo e essa peça dos 5 minutos também? Então, acho que o Leandro trouxe mesmo, porque assim, essa peça, na verdade, ela é criada antes em 2014 e recriada em 2015, e aí sim o coletivo, porque antes nem era coletivo Inclassificáveis, né? E aí, quando a gente está junto, quando eu convido o Lei, a gente, na verdade, ao fazer juntos novamente essa peça, como o Lê disse, a gente vai entendendo, e eu acho, sobretudo, um novo momento de vivência e aprendizado, sobretudo para mim também, que demorou algum tempo para entender como que uma peça que tem um ator negro vai ganhando outros significados e no sentido do como as pessoas leem. Claro, a própria história do Vitor Hara é da população indígena no Chile. O Manuel Fiel Filho é um sindicalista, militante de base que foi assassinado pela ditadura brasileira, que também é negro, né? É um negro de pele clara, mas é filho inclusive de nordestinos no Sudeste, né? Em São Paulo. Então, tem um monte de coisa que, no fundo, são camadas que antes não eram vistas e reconhecidas, inclusive por mim, no sentido da importância disso estar em cena nesses lugares também. E eu acho que isso que é importante entender, né? E eu acho que o teatro brasileiro tem novamente, na verdade, porque é óbvio que essas coisas já existiram no Brasil, né? Isso é o problema da ditadura, ela mata, ela sufoca a nossa memória e faz a gente parece que a gente está sempre reinventando a roda. Todas essas coisas já foram discutidas pela classe trabalhadora brasileira e pelos atores e atrizes trabalhadores da cultura do Brasil também, antes da ditadura, né? Só que aí tem esse lapso e essas coisas são silenciadas, e esses corpos são silenciados, mas eu acho que a gente também está num outro momento. Lógico que a redemocratização ela não é tão profunda conforme a gente anistia a nossa própria memória, né? Porque a anistia dos ditadores dos crimes é mais ou menos fazer de conta que nada aconteceu, né? E não só aconteceu, como o Leandro disse. Quem são ainda esses corpos, inclusive da ditadura, que não estão reconhecidos como também mortos, perseguidos e muitas vezes numericamente superiores àqueles que a gente vê nas telas da TV ou do cinema. Não que essas histórias não sejam reais e importantes serem contadas, claro que são, mas também existe uma seleção de qual história e quem que está contando essa história e que cor tem essa pessoa. Então, eu acho que tem tudo isso que, durante esses últimos 10 anos, eu fui entendendo, né?
acho que o Leandro já entendia, mas a gente, quando eu digo a gente, eu estou falando desse coletivo, né? E eu acho que Fluxo não vai tratar diretamente esse tema ainda, né? Talvez seja, inclusive, uma questão para o próprio coletivo, né? Se a gente deve tratar esse tema em uma peça também, além de internamente, claro que isso sim. Mas eu acho que aí quando se inicia o Inclassificáveis, né? Eu acho que ele vai se formando como coletivo, e eu e o Lê também, sabe? Porque essa parceria ela vai se transformando ao longo desses 10 anos e agregando essas outras pessoas que agora já faz 5, 4 anos que estão com a gente, e essas coisas também vão sendo revisitadas, né? Todas essas questões. E eu sinto muito feliz por não estar classificado e, ao mesmo tempo, ser um coletivo super classista, né? Porque a gente sim toma partido de classe, né? Partido no sentido de ir à raiz das questões, né? De realmente estar ombro a ombro com aqueles e aquelas, e aquela luta que nos interessa como humanidade mesmo, né? Nesse caso. Pois é, vamos ver quem está aqui com a gente hoje. Tem o Cesário que está aqui com a gente, o Tchê, Santa Teresa, Rio de Janeiro, presente, a Isabel Fernandes, bom dia Isabel, e a Thali do Rio ao Mar. Ontem ela teve o programa dela, do Rio ao Mar, sobre a Palestina, né? A gente faz uma luta, Thali sempre ali nessa luta em defesa da Palestina. É incrível o programa dela, para quem tiver a oportunidade, assista. Depois eu vou passar um trechinho ali, o início, só para atiçar a curiosidade do nosso público. Gente, vocês tiveram... O Inclassificáveis, ele viajou por vários países, com oficinas e apresentações. Como é que foi essas experiências internacionais aí? Como é que elas influenciaram no trabalho do coletivo? Quem quer me responder aí? Eu acho que o Leandro começa de novo. Vamos fazer assim: primeiro Leandro, depois Marília. Começou ao contrário. Pode. Então, é muito legal, porque eu acho que os Inclassificáveis, né, e não somente 5 minutos, mas acho que os Inclassificáveis é muito definido por essas viagens, né, por esse contato. Por isso eu acho que também somos coletivo, porque um pouquinho dos Inclassificáveis está nesses países que a gente esteve, né? As pessoas participavam e participaram da criação, digamos assim, do nosso trabalho, de quem a gente é, né? A gente foi para, além do Brasil, a gente viajou com 5 minutos para 4 países. Então a gente vai para a Argentina, e aí num festival de teatro, e esse festival de teatro acaba possibilitando a gente ir para outras cidades, né? A gente vai para Tucumã primeiro, depois possibilita a gente ir para outros espaços, principalmente em Buenos Aires, onde a gente ficou mais tempo, e também, né, a minha disponibilidade, digamos assim, de botar essa peça numa mochila e levar ela, né? Porque a gente precisava de poucas coisas. Então, esse estar na Argentina possibilitou a gente chegar ao México, daí eu fico lá uns 9 meses apresentando, circulando por várias cidades do México e apresentando em espanhol, né? Isso que eu acho que aí a peça também vai ganhando outras camadas, né? E possibilita a gente ir para o Uruguai e para Cuba, apresentar em Cuba, né? Por um festival que se chama La Ruta por el Camino del Che, que a gente apresentava, a gente ia caminhando pelos espaços que o Che Guevara passou. Então, olha só que incrível, né? Então, além de ser da peça tá trocando com as pessoas e tá evoluindo, porque a gente recebia feedbacks, entendia cada vez mais, a gente, enquanto pessoa também, né, tava evoluindo e entendendo. Então, por isso que essa peça, ela é mutável, né, 5 minutos, digamos assim, porque ela vai sendo apresentada e a gente vai recebendo feedback, e essa coisa de depois voltar para o Brasil e voltar a apresentar em português, essa chave, né, que vira e faz a peça crescer muito mais, e entender porque cada palavra tem um significado, tem um peso, ela chega às pessoas de certa forma. Então, eu acho que essa viagem
latino-americana da peça fez com que e do coletivo, de certa forma, que o coletivo chegasse a esse lugar de entendimento, né, de somos uma Latinoamérica, somos um país dentro dessa Latinoamérica que fala português, mas somos latino-americanos, sabe? Então isso é muito legal, assim, eu acho que a peça e o grupo vai se entendendo cada vez mais nesse ambiente, nesse lugar, assim. É muito legal isso, é um pouco assustador, Leandro, isso. Eu sempre me lembro de uma situação que eu passei numa loja que eu estive aqui em Chapecó, e eu tenho tatuado o símbolo da América Latina invertida, e uma pessoa me perguntou: o que é essa tatuagem? O que quer dizer essa tatuagem? Por que nosso país está invertido? Aí eu expliquei: não, é que é um mapa feito de forma contrária, para simbolizar que o nosso sul, nós temos que nos nortearmos pelo nosso sul, porque nós temos muita cultura na América Latina e tal. E aí eu falei: não, porque eu tenho muito orgulho de ser latina. Ela: mas tu é latina? Eu falei: sim, nós todos somos latinos. Eu nunca fui ofendida dessa maneira. Sim, gente, e é absurdo. Aconteceu isso um pouco antes daquela história da Shakira ter vindo para o Brasil, para o programa, eu acho, do Luciano Huck, ter falado sobre isso, e aí a gente acabou descobrindo que brasileiro não entende que é latino, não se identifica como latino. Isso é assustador até, né, de pensar. E aí, quando você traz essa fala tão incrível, né, de você ter conhecido, ter passado pelos caminhos do Che Guevara, ter conhecido mais da nossa cultura latino-americana e ter trazido isso também para o Brasil, é muito emocionante e, ao mesmo tempo, assustador, sabendo que as pessoas, os brasileiros, pouco sabem sobre, inclusive os que se dizem patriotas, não se consideram parte da pátria grande. Marília, como é que foi para ti essa viagem? Eu acho que a viagem ela começa pela própria peça, né? Uma peça que fala do Brasil e do Chile, que se inspira numa canção chilena e de um morto, né? De um cantautor assassinado pela ditadura chilena, para ver como eles têm medo de nós, né? Que medo vocês têm de nós? Olha aí, essa música também é trazida na peça Pesadelo, né? Então, assim, a música, a peça tem muito dessa canção latino-americana, seja do Brasil, seja do Chile. O nosso continente canta, né? Nosso continente canta muito, dança, e eu acho que isso faz parte de nós. E aí, sim, é verdade que a gente também é feito de raízes transatlânticas por motivos bem diferentes, né? Pessoas trazidas e pessoas vindas por motivos diferentes também. É verdade que a gente é uma encruzilhada de cultura, mas o que faz a gente não se reconhecer latino-americano é bem, bem triste, né? Porque é uma divisão que é dada de cima para baixo e a gente aceita como se fosse nossa. E eu acho que o fato de a gente ter conseguido, com a peça, realizar esse sonho de cruzar fronteiras só pode se dar porque pessoas que fazem teatro na América Latina nos convidaram, e a gente também é coletivo nesse sentido, né? O coletivo se faz por coletivos, e por coletivos que não abandonam o fio da história da classe trabalhadora e dos trabalhadores da arte como parte da classe trabalhadora, porque o ARRE, que foi esse festival de Tucumã, que a gente foi convidado em 2017, a gente foi convidado por um amigo nosso, espanhol, mas que tem um trabalho grande com esses coletivos latino-americanos, né? Na verdade, em igualdade, né? E que chamava Cruzando Fronteiras. E aí, para estar mais tempo na Argentina e tudo, a gente já tinha alguns coletivos que tinham se interessado, que a gente já
fizesse algumas apresentações com 5 minutos. Só que as pessoas foram conhecendo a peça, gostando, e tem uma coisa muito legal na Argentina, que é esse teatro de grupo de base, entre aspas, sabe? Que a galera tem espaços e não cobra ingresso, não cobra entrada, mas que chama La Gorra, e as pessoas dão dinheiro porque sabem como é importante e como, sem aquela ajuda, sem aquela retribuição financeira, a pessoa que está lá na sua frente, aquele grupo, que sempre teatro é um ato coletivo, não é possível de estar, né? E aí, nisso, e a disponibilidade generosíssima do Leandro fez com que a peça pudesse estar na Argentina durante meses, e em um desses festivais, também periféricos, na periferia de Buenos Aires, foi convidado para ir para o México, em outros festivais do México. Então, isso foi muito bonito, porque é assim que a nossa classe se fez e se faz, sabe? Então, eu acho que não tem um mistério muito enorme. É aquela coisa que fez a gente chegar até aqui e vai fazer a gente sair dessa encruzilhada da humanidade, como fez de outras encruzilhadas. É a solidariedade da classe trabalhadora. É assim que se fez, é assim que se faz, sabe? É a generosidade das pessoas, generosidade do Leandro, generosidade das pessoas que nos convidaram. Eu acho que a gente é muito afortunado por um lado, mas isso também se faz porque a gente é herança, a gente olha para trás de onde a gente veio e a gente quer continuar essa história também, sabe? Acho que é isso. O mistério. Somos nós mesmos. Leandro, queria complementar alguma coisa? Não, acho que a Má falou perfeitamente. Não, é isso aí. Você sabe que eu tive uma oportunidade, e eu me considero muito privilegiada, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Argentina e o Chile. Eu fui de carro, eu e uma amiga minha. E eu digo que eu sou muito privilegiada por ter conseguido essa viagem. A gente de classe trabalhadora conseguir isso é muito difícil, né? A gente sabe. Então, eu tive essa oportunidade em 2022, ali na virada de 2022 para 2023. Bolsonaro tinha perdido, não tinha sido reeleito. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa viagem para comemorar, inclusive. E a gente atravessou a Argentina, e o meu privilégio foi que eu fui com uma amiga que morou no Chile, morou em São Pedro do Atacama. Então, eu não fui como turista, eu não estava lá como turista, eu estava lá como uma convidada, uma amiga, e eu pude conhecer o povo chileno mesmo, porque São Pedro do Atacama, 80% das pessoas que estão lá são turistas, né? E eu tive o privilégio de conhecer os atacamenhos mesmo, né? Fui em festa de aniversário de 1 aninho, sabe? Eu conheci realmente as pessoas, eu estive dentro da casa das pessoas, então eu fui muito privilegiada por isso. E os atacamenhos é um povo de muita cultura, de muita consciência sobre o que eles viveram, né? Porque não faz muito que eles se libertaram, né, da ditadura militar deles, e é um povo muito, muito consciente, muito esperto, muito consciente da sua história, e muito cultural. Foi incrível essa viagem, assim, para conhecer a cultura, para conhecer essas pessoas mesmo, e ver o quanto elas são... E aquilo... o pensamento, aquele pensamento de não houve ditadura, enfim, esse pensamento que apaga a nossa história, a maioria é de brasileiros, né? Vinha de brasileiros. Mas, gente, eu quero, antes que encerre o nosso tempo aqui, a gente nem falou ainda sobre isso, né? O Inclassificável está trazendo uma programação incrível, sensacional para quem está em Florianópolis. Aproveitem. Eu sempre falo, gente, olha, eu vou me mudar ainda para o litoral, porque aqui em Chapecó é péssimo de cultura, sério. É sério, gente. Eu ligo no cinema aqui de Chapecó, gente, vocês vão passar o Homem com H? Não. Vocês vão passar Não tem. Filme brasileiro, assim, ó, é péssimo. Aqui em Chapecó, a cultura é muito ruim. O pouco que tem, assim, mas enfim, eu vou me mudar ainda para Floripa para poder participar e para poder prestigiar toda essa cultura brasileira que vocês, inclusive, promovem. Mas vou ficar ligadinha, né? Já que eu não estou por aí,
que domingo também tem programação para nós, meros mortais que não temos a possibilidade de estar participando. Marília, fala para a gente, conta para a gente sobre essa programação aí do Inclassificáveis, os 10 anos do Inclassificáveis. Então, né, gente, temos Fluxo, como está colocado aí na tela, quinta e sexta no TAC, às 19 horas. É uma peça muito legal, que tem a ver com Floripa, mas tem a ver com outras coisas também. Acho que vai ser... são 4 atores em cena, o Leandro mais 3 atores. Acho que seria muito legal a gente ter a oportunidade de celebrar esses 10 anos, né, com essa nova peça, que já tem 2 anos, mas quase uma reestreia da peça. Aí, no sábado, a gente tem 5 minutos na Ubro, também às 19 horas, que é a peça que a gente estava falando até agora, né? Também, que é um solo, um monólogo com o Leandro Bates. E no domingo, na verdade, a gente vai ter o Fluxo em Rede, ele é feito antes do fluxo, mas ao mesmo tempo concomitante por conta da questão da pandemia. Já está disponível online para vocês assistirem, e a gente vai ter essa divulgação maior e uma celebração com todos os nossos, entre aspas, materiais culturais. Mas, Emi, eu acredito que é muito importante que exista cultura em todos os lugares. Então, eu torço para que a cultura de Chapecó seja uma cultura que te nutra também, que floresça, porque eu tenho certeza, Chapecó e o Oeste Catarinense já foi palco de muitas lutas e de muitas lutas culturais também. Então, eu acredito que é possível, mas a gente também se compromete aí também. Nos convide, nos produza em Chapecó. Sim, queremos rodar o estado de Santa Catarina. Esse é o estado da Jéssica e o nosso estado, como coletivo. Portal Desacato ali, eu vou conversar com o Raul Fittipaldi para a gente trazer, porque Chapecó, na verdade, não estava mais aqui. Aí eu trouxe o Portal Desacato de volta para Chapecó, para a gente atender ali do leste a oeste de Santa Catarina. Isso! Vamos promover e trazer, com certeza, o coletivo Inclassificáveis para Chapecó. Sim, por favor. Queremos muito, né, Leandro? Já falamos sobre isso muitas vezes, já tentamos, tá? Muitas vezes também. Acho que está precisando dessa ponte, dessa parceria. Eu tenho certeza que... E é isso, a gente tem que... Não podemos também abandonar nós... Assim, está super convidada para morar aqui, lógico. Somos livres ainda bem, né? Mas também é importante expandir, né? É importante expandir, que tudo isso seja divulgado, essa cultura catarinense, e essa peça foi criada aqui em Santa Catarina, essas peças, o coletivo é catarinense, e isso é muito importante que seja dito, né? 10 anos de Inclassificáveis em Florianópolis, Santa Catarina, gente. É verdade. Tá, e aí, Marília, no domingo, ou Leandro também, quem quer responder, responde. No domingo, então, para eu poder assistir, para eu e todos e todas que não estão ali em Floripa assistir. Eu coloquei aqui nos comentários, gente, os links para os ingressos, para quem está em Floripa, então acessem os links ali. Para quem assistir nosso programa depois, eu vou colocar esses links também na descrição do nosso vídeo no YouTube. Também vocês vão poder acessar os links para comprar, para aquisição dos ingressos. Os ingressos custam R$20 a meia entrada e 40 a inteira, né? Exato. Isso, exatamente. E aí, no domingo, então, que vai ser a minha oportunidade, tá o link aqui do YouTube do Inclassificáveis, da página no YouTube do Inclassificáveis. Que horas que vai ser, Marília? Então, na verdade, está disponível já, gente. É um link que está disponível, já podem ver. A gente tinha uma questão de fazer talvez uma live com isso, mas a princípio a gente acha que o mais viável, inclusive tecnicamente, seria a gente deixar o link disponível, divulgar através dos nossos portais, e eu acho que exatamente é um complemento, o Leandro falou isso ontem, um complemento, não sei se você quer falar em relação à relação do fluxo em rede com o fluxo, Lê? Talvez? Não, é isso, é que
Leandro fala, eu posso trazer um vídeo do fluxo aqui para nossa Boa. galera assistir? Sim, ótimo. Legal. Legal. Então, é isso. O fluxo em rede que está disponível no YouTube, a gente entende que é parte complementar desse nosso trabalho, né, dos Inclassificáveis num todo. Então, para quem tiver a oportunidade, obviamente, de estar em Floripa e assistir essas peças, assistir Fluxo em Rede depois vai ser algo muito interessante, vai ser uma viagem maior ainda, né, mais completa desse nosso trabalho. Mas já está disponível, eu acho que é super interessante quem quiser também assistir agora, quem, obviamente, não está em Floripa e quiser conhecer esse material, ou quem está em Floripa assistir, depois ir ao teatro, ver o que resultou o Fluxo em Rede, que é isso, né? Essa nossa peça Fluxo, depois de 2 anos, é um pouco do resultado da pesquisa de fluxo em rede e desse material que a gente seguiu pesquisando, estudando e construindo, né? É legal, gente. E olha, essa ideia de trazer para Chapecó é incrível, mas eu vou estar em Floripa, ó, dia 18 de julho eu vou estar em Floripa, porque nós temos o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina, que o Portal de Desacato vai estar promovendo com a distinção, a 4ª distinção Gustavo de Lacerda, né, de jornalismo, que também foi um homem negro assassinado pela fome, né, pelo descaso, e que foi o fundador da Agência Brasileira de Imprensa, né? Então, é uma figura muito importante que o Portal de Desacato ali trouxe a sua história de volta ali. Então, a gente vai também dar essa premiação da 4ª distinção do Gustavo de Lacerda, e eu vou estar em Floripa, então façam algo nesse dia também, nesse final de semana, para eu poder prestigiar. Eu conhecer vocês também pessoalmente, viu? Até a gente organizar essa vinda para o Oeste. Isso, pode ser. Vamos se encontrar aqui para organizar essa vinda. Mas eu quero dizer que, Emi, não é fácil fazer teatro de grupo, não é fácil se manter. Inclusive, eu falo, acho que é importante dizer, os 10 anos inclassificáveis não têm apoio de nenhuma instituição, nem pública, nem privada. Tivemos apoios de espaços parceiros para os ensaios, isso sim, mas quanto às produções, a circulação em si, né? Por isso a gente cobra ingresso, e por isso também é muito importante a divulgação, sabe? Então, por favor, quem está assistindo, quem vai assistir, venha ver as peças, divulguem para a gente. É bem importante isso, até para a gente se manter, porque a todo momento a gente também corre esses riscos, sabe? Sim. Eu ia até perguntar sobre isso, como é que o Inclassificáveis, como é que o coletivo sobrevive, né? Não tendo, vocês não tendo nenhum apoio, nenhum projeto ali do governo, nenhum incentivo do governo. É meio que como a gente, né? Nós, cooperativa aqui, Desacato também, por sermos uma cooperativa aí, a gente está sempre na luta, a gente está sempre tendo que pedir Pix ali, ó, gente, desacato.contribua.pix. Exatamente. A gente está sempre ali nessa luta, e ainda mais, né, vivendo no estado, no tipo de estado que a gente vive, né, que é, infelizmente, muito fascista, está muito fascista, né, porque se a gente for ver a história de Santa Catarina, é uma história de muita luta, né, está no nosso hino nacional, no nosso hino estadual, né, o hino do estado de Santa Catarina, está lá a história de luta do estado, mas hoje em dia tudo foi uma manipulação em massa, né, que foi feita, né, e, enfim, chegamos ao ponto que chegamos, esperamos que possamos mudar com essa cultura, com essa arte, né, tão imprescindível, que mostra a nossa história e que é inclassificável, né, não tem como mesmo classificar isso. Leandro, palavrinhas finais aí para a gente se despedir. Primeiro agradecer, Emi, muito obrigado ao Portal Desacato. Nós dos Inclassificáveis ficamos muito felizes quando a gente vem aqui, né, falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa arte, reforçar isso que a Marília falou, da divulgação, quem puder, divulgue, vá ao teatro, não somente assistir nosso trabalho, mas vá ao teatro, fomente que as pessoas paguem a bilheteria, porque isso é muito importante
reforçar isso, né? De muitas vezes a gente consegue fazer de forma gratuita quando a gente recebe, ganha algum edital ou algo assim, mas quando a gente não recebe, a gente quer também estar fazendo teatro, quer estar ocupando esses espaços teatrais e a gente cobra bilheteria porque é isso. A gente quer pagar o mínimo para a gente estar fazendo esse trabalho e também, né, se a gente tiver como, a gente quer se pagar também, porque a gente que trabalha com arte e com teatro, a gente não vive somente dos aplausos, então assistam esses espetáculos, os nossos e outros, mas divulguem principalmente, a gente já está na semana que vai ter a comemoração dos 10 anos, já estamos comemorando, na verdade, começamos aqui comemorando, então fica aí o convite. Obrigado. É isso aí. Ó, gente, tá passando aqui embaixo, o programa todo tá passando aqui o nosso banner, 10 anos da trajetória do Inclassificáveis, o Instagram do Inclassificáveis, @inclassificáveis.arte. Acessem, sigam a página lá do Instagram Inclassificáveis. E lá também tem toda a programação, como eu trouxe ali, ó, mais cedo, eu trouxe, então tá lá no Instagram do Inclassificáveis, toda a programação. Marília, para palavrinhas finais aí e faça o convite. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Emi. Muito obrigada a todo o pessoal do Portal Desacato. É um portal que eu acho que resiste e existe em Santa Catarina, bem importante para mim, pessoalmente também. Há muito tempo eu sigo vocês. Acho que é uma referência. E sim, nos sigam. Também na nossa bio está lá o link para todos os ingressos, para todas as atividades. A gente começa também amanhã com uma roda de conversa sobre teatro de grupo, com os grupos de Floripa. É uma atividade gratuita. A gente tentou fazer da melhor forma possível. Se a gente pudesse, faria gratuitamente tudo também, mas é realmente importante, como o Leandro disse, essa bilheteria. Somos trabalhadoras do teatro, da cultura, profissionais. Esse é o nosso trabalho. Então, é preciso que a gente entenda que as políticas culturais, infelizmente, ainda não dão conta de pagar, de retribuir pelo equivalente o nosso trabalho, né? E aí a gente precisa que exista isso nesse contato com o público também. Mas, mais do que isso, também a própria fruição. Ambas as peças, eu sou suspeita, mas eu acho elas são um convite muito importante para o nosso sensível, para a nossa sensibilidade emocional, mental e histórica, né? E eu acho que é assim que a gente se faz um ser humano coletivo, né? Assim que a gente só se entende como que a gente já é, porque a gente já é interdependente, a gente já é uma só humanidade, né? Só que, infelizmente, a gente se divide por diversos motivos, a gente foi dividido historicamente por diversos motivos. Então, acho que é isso. Venham, estamos esperando vocês. É isso aí, gente. Para quem, assim como eu, não pode estar lá, então, o link do YouTube para a gente acessar. Final de semana aí, próximo final de semana, eu já tenho programação ali, ó, assistir o Inclassificáveis no YouTube, já que eu não posso estar ali por aí. Quem dera eu tivesse ali, ó. Passagezinho de avião ali, ó, 1 horinha e pouco. Mas, né, para quem não pertence a esses 99%, como você trouxe, né, Marília? Marília, Leandro, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. São sempre muito bem-vindos, não só por mim, mas por toda a nossa cooperativa Desacato. O convite está feito. Quando vocês quiserem, a nossa casa, mi casa, su casa. Né, vamos falar um pouquinho espanhol ali para trazer um pouco essa pátria grande, né? Que é só no Brasil mesmo que a gente fala português. Eu acho que a gente tinha que universalizar o espanhol ali como. Olha, o Leandro já está pronto. Ficar com a língua afiada no espanhol, Leandro. Sim. É isso aí, gente. Muito obrigada, então. E, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Portal Desacato, aqui na nossa Manhã com Dignidade. Um beijo. Beijo, gente. Beijo, tá?